O ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York completa 9 anos neste sábado. De lá para cá, muita coisa mudou no relacionamento entre os países e as regras de segurança ficaram mais rígidas. O dia 11 de setembro de 2001 ficou marcado como o início de um novo tempo nas relações internacionais. 8h45 da manhã em Nova York, 9h45 horário de Brasília. Um avião comercial lotado de passageiros se choca contra uma das torres gêmeas do World Trade Center. 18 minutos depois, outra aeronave bate contra a segunda torre. Quase 2 horas mais tarde, elas desabam. Desespero e correria tomam conta das pessoas que estavam próximo ao local. Não era um acidente. 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram os aviões e provocaram a morte de todos a bordo e muitos dos que trabalhavam nos edifícios. Na mesma manhã, em Washington, o Centro de Inteligência Militar dos Estados Unidos também era atingido. Terroristas, em um terceiro avião sequestrado, se chocam contra o Pentágono. Também pela manhã, um quarto avião cai em um campo próximo de Shanksville, na Pensilvânia, depois que alguns dos passageiros e tripulantes tentaram retomar o controle do avião, já nas mãos de terroristas. Não houve sobreviventes em qualquer um dos voos. O saldo foi de 2.996 mortes, 2.750 só no World Trade Center. Chefes de Estado condenaram o massacre e reforçaram as fronteiras. Os Estados Unidos responderam aos ataques com o lançamento da guerra ao terror. O país invadiu o Afeganistão para derrubar o Talibã, que abriga os terroristas da Al-Qaeda. Bom dia, e sobre o 11 de setembro eu converso agora com o professor de Relações Internacionais, Wilson Almeida. Bom dia, professor. Bom dia. O mundo está mais seguro depois do 11 de setembro? Eu penso que não, eu penso que o mundo está mais estressado, mais preocupado com a segurança. Os gastos hoje em todos os países do mundo, claro, mais com os Estados Unidos e com a União Europeia, o Japão, os principais aliados, é muito maior. Mas estamos todos muito estressados e preocupados com a possibilidade de novos ataques. Mudou alguma coisa, professor, no modo como os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, olham, enxergam para os países do Oriente Médio, para os países muçulmanos? Essa discussão é bastante complexa, né? As pessoas na rua, normalmente, se dividem nas opiniões. Agora essa questão, por exemplo, de uma novo templo muçulmano próximo de onde aconteceu o ataque, que gera discussões enormes, aquele pastor que quer queimar o Alcorão, quer dizer, fatos pequenos que ocorrem com pessoas na rua acabam tendo uma repercussão muito grande nos meios internacionais e abalando, inclusive, o relacionamento dos Estados Unidos com esses países árabes, que, claro, é uma minoria que está pensando em promover ataques, etc. Essas questões religiosas, como o senhor citou o exemplo do pastor evangélico, podem acirrar ainda mais as diferenças entre o Ocidente e o Oriente? Isso são provocações que geram debates, discussões no mundo inteiro e retoma a discussão, atualizando de alguma maneira os ataques. É como se os ataques estivessem acontecendo hoje, né? Essa discussão tratando de um tema tão delicado. Nós vivemos uma época em que os nacionalismos exacerbados provocavam guerras, depois passamos para uma época em que as religiões, né, as diferenças culturais provocam guerras, e agora a gente está partindo para um novo momento em que talvez os recursos escassos, por exemplo, o fim do petróleo, o fim da água no planeta, comecem a provocar novos tipos de conflitos. Bom, professor, semana passada o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou a retirada das tropas americanas do Iraque. 9 anos depois, com todas as tentativas, com a invasão ao Afeganistão, com a guerra no Iraque, os americanos não conseguiram prender Bin Laden, que é considerado o grande líder da Al-Qaeda, a rede terrorista que provocou os ataques de 11 de setembro. Quem errou nessa história? O que aconteceu? Essa história é muito complexa, ela entra já nesse terceiro ponto que eu falei da guerra por recursos. Há muitos autores nos Estados Unidos que defendem a posição de que tudo isso, na verdade, busca o acesso aos minerais, aos metais em grande abundância no Afeganistão e ao petróleo do Golfo Pérsico, do Iraque e de outros países próximos, né? Seria a terceira grande razão, disfarçada um pouco de uma guerra religiosa que não é bom para ninguém, quer dizer, é impossível imaginar que todos
muçulmanos entendam que há uma guerra entre cristãos e contra muçulmanos, que as cruzadas voltaram. Isso não interessa a ninguém. Há mais de 2 bilhões de muçulmanos no planeta que se identificassem com os Estados Unidos e o Ocidente, e o way of life dos Estados Unidos como o inimigo, seria uma guerra muito maior. Mas eu vejo a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, muito mais como uma guerra por recursos, essencialmente por petróleo e metais importantes, vitais, para os Estados Unidos continuarem como potência, do que com qualquer outra razão. Abre uma nova possibilidade de guerra aí para os próximos anos, essa disputa por recursos hídricos. Exatamente. A guerra, os Estados Unidos gastaram mais de $1 trilhão na guerra. Para a gente ter uma ideia de comparação, na Segunda Guerra Mundial foram 4 trilhões, quer dizer, é 1/4 da Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra com dimensões muito maiores, né? Então, é um momento bastante delicado, é preciso ter muito cuidado, que pequenos desentendimentos, o fato de um pastor queimar o Alcorão pode gerar um problema de dimensões internacionais. Ok, professor, obrigada pela sua participação Imagina. aqui no Repórter Brasil. Catiúcia. Obrigada, professor. Obrigada também, a Luana.